Lindas praias, natureza exuberante, cultura e muita história. Neste vídeo vamos te mostrar o melhor de Pichilemu, conhecida como a capital do surf no Chile, um lugar que vai muito além das ondas. E o melhor, tudo isso pertinho de Santiago do Chile. Se você quer viver uma experiência diferente, conectada à natureza e à cultura local, este vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Sou David Gormaz do blog Like Chile e se você é novo por aqui, saiba que este é o melhor canal de turismo para os brasileiros que visitam o Chile. Por aqui você vai encontrar dicas para todos os tipos de viajantes, tanto no blog, YouTube, Instagram e até no TikTok. Estamos em Pichilemu, uma das capitais mundiais do surf, mas esta região tem muito mais para te oferecer. Localizada a pouco mais de 200 quilômetros da cidade de Santiago, existem várias alternativas para chegar até aqui. Nós decidimos vir de carro pela Autopista del Sol, uma viagem que dura aproximadamente 3 horas e meia, em uma estrada tranquila e bem sinalizada. Nossa primeira parada antes de chegar em Pichilemu é aqui na Pronto Copec, uma loja de conveniência que é posto de gasolina e também dá para comer. E uma das dicas é aproveita porque tem de tudo. E se você quer saber um pouco mais sobre como dirigir aqui no Chile, assista este vídeo onde te damos todas as dicas. Bom, já pegamos nossas hambúrgueres e você quer saber quanto que saiu. Olha, a mais barata saiu 6.790 pesos, que foi a do Lucas, essa cheddar simples, com batata frita e refrigerante. A Camila pediu outra que era 7.590 e a minha foi a mais cara, 9.190. Quanto que deu a conta total? 23.570 pesos. Ah, as bebidas são refill. Saúde! Uma das coisas importantes é sempre ter dinheiro trocado. Eu não tinha e tive que comprar uma balinha Halls que custou 790 pesos e aí recebi meu trocado. Por quê? Porque a gente deixou o carro lá embaixo e como gorjeta, não sei se diz gorjeta, caixinha, 1.000 pesos. Sigamos viagem. É importante dizer que para o caminho de Pichilemu você terá que pagar pedágio, além dos que são cobrados automaticamente pelo TAG. É bom ter dinheiro em espécie para fazer o pagamento, ainda que nesta que passamos aceita cartão, nem sempre funciona. E chegamos na segunda parada, a Central Hidroelétrica Rapel. Eu vinha de criança, de adolescente vinha para cá, mas nunca tive a oportunidade de ficar aqui em cima da ponte. É realmente impressionante. Localizada na comuna de Litueche, a cerca de 140 quilômetros de Santiago e aproximadamente 1 hora de Pichilemu. Essa usina foi uma das primeiras grandes obras de geração de energia no Chile, inaugurada nos anos 60. Além de sua importância energética, ela criou o Lago Rapel, que se tornou um destino turístico por si só. E ainda que esteja no meio de uma, como a gente poderia falar, uma estrada, tem estacionamento que você pode deixar o seu carro, parar, ver de um lado Do outro. e ver de outro, que são totalmente diferentes. Eu gostei. Eu amei a experiência de estar aqui. Uma coisa, venta muito, então Ventando. é bom você trazer um casaquinho, um moletom, algo assim, porque tô sentindo o ventinho. Sim, tá ventando. Agora a gente está assim de camiseta porque estamos em março, né? E ainda Tá tá sol, sol, ensolarado. está ensolarado, está gostoso, não tem nenhuma nuvem. Então dá para aproveitar. Mas dependendo da época do ano em que você vier, se você quer parar por aqui, recomendado um agasalho. Agora sim, seguimos viagem com destino à cidade de Pichilemu. Estamos fazendo esta viagem seguindo as indicações do Waze e deu tudo certo.
chegamos finalmente em Pichilemu, são exatamente 8 da noite e vou te mostrar onde a gente vai ficar. Vem comigo. Optamos por ficar em uma cabana completa, bem próxima ao centro de Pichilemu, pela praticidade de ter uma cozinha para economizar, principalmente na alimentação. Mas em Pichilemu você vai encontrar diversas opções de hospedagem para todos os tipos de bolsos e estilos de viajante. Se você quer fazer como a gente, quer ficar neste lugar, na descrição do vídeo vou te deixar o link com todas as informações. Este vai ser nosso primeiro dia aqui em Pichilemu, capital do surf mundial, e vamos a dedicar este dia a percorrer um pouco a cidade. Vamos fazer um city tour, visitar os museus, a parte comercial, e vai ser muito divertido. Vem comigo. Pichilemu é uma cidade relativamente pequena, mas com muitos atrativos no seu entorno. Como escolhemos uma hospedagem central, neste primeiro dia faremos tudo a pé, em um roteiro que durará todo o dia. Importante ter em sua mochila protetor solar, água e algum moletom. Pelo menos neste dia estava programado ficar o dia inteiro nublado, mas o sol foi presente em boa parte da manhã, só se escondendo de tarde, quando o vento gelado começou a bater. Esta é a Avenida Daniel Ortúzar, é a avenida principal daqui de Pichilemu, onde você encontra todos os comércios, farmácias, supermercados, carabineiros, bancos, casas de câmbio, tudo. Se você precisa estacionar aqui na rua, você vai ter que pagar. Caso você precise trocar dinheiro, aqui tem uma casa de câmbio, mas atenção, eles abrem de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. No Google aparecia este ponto como uma casa de câmbio, mas não é. É MoneyGram, envio e retiro de dinheiro. Então a dica é trazer pesos chilenos desde Santiago. Caso você ficar sem dinheiro, aqui tem caixa eletrônica. Nós também utilizamos o nosso cartão da Wise por aqui, mas em muitos locais, principalmente museus, só aceitam dinheiro ou transferência bancária. Quando fizer o cálculo de seu orçamento, sugiro que traga 50% em pesos chilenos e 50% na Wise para não passar por nenhum aperto. Eu acho que para conhecer bem uma cidade você tem que visitar seu museu. E a gente está aqui no Museu Histórico Pichilemu e é a antiga estação de trens. Te recomendo muito a visita. Tem vários cantinhos aí com artefatos bem antigos. O Lucas ficou meio louco, assim, coisas antigas mesmo. E te dá para entender um pouco como foi construída esta cidade. Super recomendado. Seu ingresso é pago. Foi um dos mais caros da região, mas foi o único que aceitou cartão como pagamento. Relativamente pequenos, mas cheios de história e objetos que te mostram como era a vida aqui no passado, vale a visita para entender como Pichilemu se desenvolveu com o tempo. E é claro, não pode deixar de ver toda a parte exterior do museu, que é lindíssima. Você está vendo isso aqui? Aqui no Chile, sim, temos risco de tsunami porque o Chile é um país muito telúrico, terremoto. Então, se alguma vez você está visitando aqui o Chile e você vê um tipo dessas plaquinhas, sente um alarme, você tem que seguir nessa direção, que te leva rapidamente para as alturas. Que é isso? Alarma de meio-dia. Olha só, essa alga aqui chama cochayuyo, é super interessante, eles vendem nesses pacotes. Olha, eu vou te falar de duas propriedades super interessantes do cochayuyo. Um para tiroides, tá? E esse outro para as criancinhas, para os bebês, os nenecinhos. Sabe o que? Funciona como chupeta.
Com isso, você garante que seu filho vai crescer com a zica da dente. Sabia que você poderia comer um ceviche de cochayuyo? E esse aqui custa 2.000 pesos. Dá para fazer até lasanha. E a gente deu uma sorte porque estamos pegando a primeira feira del mimbre. É mimbre para fazer produtos típicos do Chile. Dá para fazer móveis, dá para fazer lâmpadas. É uma coisa bem tradicional do Chile. Se você não encontra aqui, você provavelmente vai encontrar espalhada em alguma cidade de nosso lindo país. Olha, demorei 3 minutos em fazer essa mentira, não? Aqui nosso querido amigo nos mostrou seu trabalho, ficou bastante bem, hein? Parabéns. Gracias, gracias. E aqui também encontramos uma pequena oficina de informações turísticas e tem uma coisa interessante. Vem aqui, Camila. Você pode descarregar nesse código QR um mapa turístico, uma guia turística e pode seguir eles também nas redes sociais. Uma das paradas imperdíveis é visitar o Centro Cultural Agustín Rós. Vem comigo. Construído entre 1906 e 1909 por ordem do político Agustín Rós Edwards, já foi cassino, hotel e hoje é um centro cultural, um monumento histórico nacional, com entrada gratuita e vale a visita para conhecer sua arquitetura e um pouco mais da história da cidade. E outro imperdível é visitar esta linda praça que fica aqui do lado. O Parque Agustín Rós é um imperdível de Pichilemu. Sua área verde é muito bem cuidada, com palmeiras de mais de 100 anos, além de uma bela vista para o mar e o acesso direto para a praia. Vamos aproveitar a saída do Parque Rós. Aqui tem muitas picadas. O que são as picadas? Lugares bons, bonitos e baratos para comer. Vem comigo. Se você está pensando em locais para comer aqui no centro, principalmente nas ruas Aníbal Pinto, Agustín Rós Edwards e na Costanera, você encontrará muitos locais com ótimos preços. Igual a Santiago, você vai encontrar várias plaquinhas assim falando do menu. Esta, por exemplo, está falando de merluza frita, frango assado, bife de porco, mais 2 agregados e um consomé, arroz, papa frita, chilena, ensalada por 5.000 pesos. Depois do almoço, fomos ao Bosque Municipal de Pichilemu, local repleto de árvores centenárias. Ainda que ele tenha mais de 1 quilômetro de extensão, nós não andamos por todo ele. Passamos por uma quadra de tênis, uma casa aparentemente abandonada e chegamos neste local, onde paramos alguns minutos para ouvir o som do bosque. Voltamos agora em direção à Costanera para aproveitar um pouco mais das praias de Pichilemu. Outra das coisas por quais é conhecido Pichilemu é pela sal de Cauil. Olha, mesmo que tenha um lugar onde estão as plantações, aí onde se fazem a sal de Cauil, você também pode encontrar aqui neste centro de artesanato e tem de vários preços. Esse maior, de 6 quilos, está tão só a 2.500 pesos chilenos. Você deve estar se perguntando o que esse pessoal está fazendo aí. Você não vai acreditar, eles estão colhendo minhoca. Para quê? Para sair a pescar.
Aqui, além de tirar a clássica foto de Pichilemu, você pode observar os surfistas, mas ainda temos mais praia. Vem comigo. Mas antes, vamos dar uma paradinha aqui neste food truck para comer um delicioso waffle e repor energias para seguir caminhando pelas praias de Pichilemu. Seguimos caminhando até a praia Caletilla, onde estão alguns dos restaurantes mais badalados da cidade, com vista para o mar, até chegar no sector de Infernillo, onde está o terminal de ônibus da cidade. Esta é a terminal de ônibus daqui de Pichilemu, é a única que tem, tá? Bastante simples. E daqui você pode pegar uns táxis coletivos, seria um táxi compartilhado, que normalmente opera na região e tem um valor de aproximadamente 1.000 pesos. Mas também, às vezes, lá fora existem pessoas oferecendo serviço de táxi. Importante dizer que se você vem de ônibus desde Santiago para Pichilemu, o trajeto mais rápido é por Melipilla. São 3 horas e 30 de viagem. E uma das empresas que opera este trajeto é a Transantin. Os ônibus saem do terminal San Borja, localizado no centro de Santiago, e são várias saídas por dia. Existe também um ônibus desta mesma empresa saindo do terminal sul de Santiago, mas a viagem é por Santa Cruz e dura 5 horas aproximadamente. Aproveitamos que estávamos em Infernillo, esta particular praia com formações rochosas, para ver o pôr do sol depois de um dia inteiro caminhando pela cidade. E já é hora de descansar para um outro dia. Nosso segundo dia começamos em Punta de Lobos, capital mundial do surf, e realmente as ondas são sensacionais. Agora te mostro. Punta de Lobos está a um pouco mais de 7 km de Pichilemu, uns 15 minutos de carro, por uma estrada muito bem sinalizada. Se você está sem carro, uma opção é pegar os táxis coletivos que passam pela rua do Centro Cultural Agustín Rós e que chegam até aqui. Vimos estes táxis coletivos passarem com frequência. Nós e praticamente todo mundo que estava neste dia de carro em Punta de Lobos deixamos o carro estacionado na rua, mas existem alguns estacionamentos habilitados também. Punta de Lobos é conhecida por suas ondas e ainda que tenha ondas boas e constantes durante todo o ano, no verão as ondas são menores e por isso ideais para quem está aprendendo ou começando. De março a novembro, a água é ainda mais gelada e as ondas são maiores. E ainda que existem espaços para quem está começando, estes são os meses ideais para os que buscam ondas maiores para níveis intermediários e avançados. Por aqui é possível fazer aulas particulares ou coletivas, que incluem a prancha e a roupa. Em ambos os casos, você terá 1 hora de aula, mais 2 horas livres para surfar. Se preferir, também pode só alugar sua prancha e ou traje por 3 horas. Crianças desde os 5 anos podem fazer aulas, mesmo que não saibam nadar, mas devem estar acompanhados de um adulto responsável. É importante coordenar com antecedência. Aqui deixamos o contato de um professor local que gentilmente nos explicou tudo de Punta de Lobos. Mas Punta de Lobos não é só para surfistas. Este local lindamente conservado tem áreas para caminhar, tudo muito limpo e organizado, com indicações sobre o local, sua história e geografia. Reserve algumas horas para ficar por aqui. Nós ficamos quase 3 horas. Bom, e aqui sim é para os expertos, tá? Esta aqui já é a Punta de Lobos, onde praticam os caras que têm mais experiência, onde você vai pegar as ondas maiores. Este é o setor dos food trucks e aqui você pode encontrar cafeteria, hambúrgueres, tem sucos e artesanatos.
Se você prefere comer em um restaurante, existem opções logo no acesso a Punta de Lobos com preços interessantes. Mas nós não almoçamos em Punta de Lobos, preferimos ir para um lugar ainda mais tradicional. Seguimos na estrada agora com direção a Cahuil, um pequeno vilarejo de pescadores e produtores de sal. Deixamos nosso carro no estacionamento na frente da feira artesanal e aproveitamos para comer aí. Cahuil está a quase 8 km de Punta de Lobos, uns 15 minutos de carro em estrada totalmente asfaltada. Ainda que existem também coletivos que te levam desde Pichilemu para lá, vimos com pouca frequência estes táxis coletivos. Muito bem, bateu a fome e realmente você, com esse lindo visual, você quer caprichar na comida, né? E a gente tem aqui um ceviche de sierra, um peixe bem delicioso. Vamos lá? Um pouquinho de limão, vou por aqui. Aí, o limoncito e vou aproveitar, olha, sal de Cahuil. Muito bem, vamos ver como ficou agora. 1, 2, 3 e... agora sim. Olá, Lucas. E a Camila gosta de mariscal. Camila, quer fazer isso você? Sim. Prova você. Ok. Aqui vamos. Não sei o que tem. Limão e sal. E a tentação é grande e pegamos uma empanada de jaiba com queso, ou seja, caranguejo queijo. Parece um pastel. De fato é um pastel. Vamos ver. Tem muito queijo. Muito queijo. Muito queijo. Importante dizer que ambos os locais não aceitavam cartão, apenas dinheiro ou transferência. Após almoçar, seguimos a viagem agora para as Salinas de Cahuil, para conhecer um pouco mais da Ruta de la Sal. Nossa parada foi em Barrancas, a quase 5 km da feira artesanal onde almoçamos. Por aqui, andamos por entre piscinas de sal e conhecemos um pouco mais sobre a extração de sal milenar que fazem por aqui. Sal de Cahuil, tá? Uma sal muito conhecida aqui na região, tida diretamente desde o mar, com todo um processo artesanal, ancestral, e realmente é um processo maravilhoso. Olha, esta é a última oportunidade que a gente tem para ver um pouquinho de sal, porque a colheita do sal chega agora no mês de março, final de mês de março, porque começam as chuvas e todo esse trabalho com a água vai embora. E o fruto do trabalho da gente é essa aqui, a famosa sal de Cahuil. Foi nesse setor de Barrancas que encontramos os melhores preços do sal de Cahuil e você encontra vários produtores que vendem sacos de até 25 quilos. Nós compramos um saco de 25 quilos por 6.000 pesos chilenos e pagamos com o cartão da Wise. Se preferir, algumas lojas vendem embalagens menores e outras preparações. E se você passa por aqui, venha Frutos Mauré Chile. Você vai gostar e olha que ganhamos uma sal gourmet merquén orégano alho. Já estou pensando em que vou preparar. Seguimos caminho agora para o interior da região, com destino à pequena cidade de Ciruelos, a 6 km de Cahuil, por uma estrada asfaltada e com algumas curvas. Uma pequena vila rural com uma igreja bem bonita e um parque muito bem cuidado que vale a visita. Por aqui também está o Museu do Menino Rural, uma casinha simples criada por iniciativa do professor da escola rural da cidade, Sr. Carlos Leighton, e que contém peças de artesania, objetos recoletados pelos próprios alunos e animais discados como esta enorme tartaruga. O museu é pago, mas não aceita cartão, apenas dinheiro ou transferência. Vale muito a visita e ainda que não tenha sido uma linha do trem, não esqueça de tirar a foto clássica neste lugar. É claro que não paramos por aqui. Outro imperdível são os moinhos de água centenários da região. E nossa última parada do dia de hoje, o Moinho de Água Pañul. Criado em 1904 pelo Sr. Juan Muñoz e a Sra. Amélia Vargas,
Para mover as colheitas dos habitantes da cidade, este moinho continua funcionando e atualmente é um dos pontos turísticos mais reconhecidos da região. A entrada é paga e não aceitam cartão, apenas dinheiro ou transferência. Por aqui você encontra um local para andar por entre alguns animais e árvores frutíferas e também um pequeno restaurante. Como chegamos tarde, já não tinha mais empanadas, que são bem requisitadas. Acabamos comprando algumas sopaipillas para seguir a viagem. Importante dizer que por aqui também existe acesso a outro moinho, que pode ser feito caminhando, uns 15 minutos aproximadamente. Como já estávamos o dia inteiro viajando e o Lucas estava cansado, acabamos não indo até lá. E seguimos a viagem pela estrada, que com alguns pedaços de terra está bem preservada. E aqui no sector de Pañul você também pode encontrar a cervejaria Gerleca. Gerleca Cerveja Artesanal, e não só isso, eles também têm aqui um local muito lindo, feito com garrafas, então no final da tarde fica bem bacana assim a entrada da luz, e não só aí, tem aqui também no chão que achei sensacional, vai ficar tudo muito lindo, e eles vendem também empanadas típicas chilenas com carne picada. E claro, não podia ser diferente. Compramos algumas empanadas para nosso jantar e algumas cervejas para tomar chegando na nossa hospedagem, que está a uns 25 quilômetros daqui, na cidade de Paredões. E chegamos na nossa nova hospedagem, um glamping, e começamos com as curiosidades. Você sabe para que é isso? Para esquentar isso aqui, que já vou te mostrar, e também a cervejinha que nós vamos a tomar. Mas amanhã te mostro tudo como é aqui este glamping. Ficamos hospedados em um glamping. Você sabe o que é isso? Te convido a conhecer. Na nossa última noite de viagem, decidimos pernoitar num bosque. O melhor cenário que o camping pode te oferecer, mas com o conforto que a gente se merece. Neste glamping você pode utilizar a cozinha equipada e os banheiros são coletivos. Também tem área para churrasco, mas o contato com a natureza é o diferencial daqui. Até a conexão com a internet é praticamente nula. Aqui o lugar é para relaxar. Gostou? Na descrição vou te deixar o link para você saber mais. Voltamos para Santiago, mas nesta volta vamos fazer outro caminho que tem muitas surpresas. Diferente do que muita gente faz, que é voltar da viagem pelo mesmo caminho da ida, nosso roteiro foi pensado em voltar para Santiago conhecendo outras cidades e por um caminho totalmente diferente do que fizemos para chegar. Passamos pela pequena Bucalém, que é uma cidade de praia e que pode ser uma opção para almoçar caso esteja passando por aqui na hora do almoço, e uma parada estratégica para fazer alguma comprinha nos armazéns, pensando na viagem de volta. Mas nosso destino é Lolol. E antes de falar deste lugar, tenho que te contar que o caminho até lá é fabuloso. De Bucalemu a Lolol são aproximadamente 50 quilômetros, uns 50 minutos de viagem de carro. Nesse caminho, já nos despedimos do mar e começamos a ver as montanhas e as plantações dos vinhedos do Vale de Colchagua. Estamos em Lolol, um povoado bem pequenininho que realmente surpreende, é lindo demais, mas tem um negócio bem interessante que é sua arquitetura. Por aqui aconteceu um terremoto grande e vou te mostrar os estragos que ele fez. Dia domingo e Lolol descansa, está quase tudo fechado, mas aqui perto tem algo aberto que você vai desfrutar e muito. Lolol está muito próxima da conhecida Santa Cruz, em um dos vales vitivinícolas mais importantes do Chile. Fazer este caminho é uma ótima oportunidade para quem quer passar por uma vinícola ou ainda melhor, se hospedar 2 ou 3 noites em Santa Cruz para fazer a ruta do vinho da região. Outra opção é comer aqui na vinícola Santa Cruz, que além do restaurante tem museus, a vinícola e muitas coisas mais para conhecer. Se você quer saber mais, assista este vídeo. E bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Será até uma próxima. Tchau, tchau.